Olá, sejam muito bem-vindos a todos. Está no ar mais uma edição do nosso podcast Gastro em Movimento, da Clínica Ludwig, um bate-papo com especialistas sobre medicina, medicina de uma forma muito leve, muito fácil de entender para você, nossos pacientes, nossos ouvintes. E para isso nós temos uma equipe de especialistas à disposição para a gente aprofundar esses assuntos. Eu sou o Dr. Juliano Coelho Ludwig, gastroenterologista, especialista em doenças intestinais. E aqui na mesa temos as meninas que são as grandes especialistas do nosso bate-papo. Meninas, com vocês. Olá pessoal, eu sou a doutora Luísa da Damperini, médica gastroenterologista e especialista em pâncreas. Eu sou nutricionista Maria Fernanda Cunha, especialista em gastroenterologia. Eu sou Fernanda Bianchi, médica gastroenterologista. Muito bem, perfeito, alto nível de palestrantes aqui, equipe reunida, microfones abertos. Nada melhor do que um tema muito interessante, que é a microbiota intestinais e suas variações, as famosas eubiose, disbiose e SIBO. E nada melhor do que Fernanda, doutora Fernanda, que está com foco nessa área, assim. Explica pra gente, então, o que é a famosa microbiota intestinal? A microbiota intestinal, então, é um exército, vamos colocar como um exército de bactérias que compõem o nosso organismo, né? Então, elas estão presentes em maior quantidade, principalmente no nosso intestino grosso, mas elas podem ter também em variáveis graus e níveis do nosso trato digestivo todo. Muito bem. Qual que é a relação da microbiota com os alimentos? Porque a gente sabe que é uma relação direta nisso. O que você fala pra gente, Maria? Na verdade, só vai sobreviver no meu intestino as bactérias que eu alimentar. Então, a qualidade da minha alimentação vai determinar que tipo de diversidade de bactérias eu vou ter na minha microbiota intestinal. Fala-se muito em bactérias, mas a gente sabe que, na verdade, eu tenho outros indivíduos que moram junto lá dentro. Nós temos os vírus, nós temos as arqueias, nós temos fungos. Só que realmente são as bactérias que a gente estuda mais. É isso, né? Sim, a gente acaba dando um foco maior nas bactérias, mas eu acredito que a gente está começando a ter uma visão mais global e perceber que existem, junto com essas bactérias, outros micro-organismos que podem ou não afetar a nossa saúde aí. A gente lê bastante sobre esse assunto e os artigos eles falam bastante sobre isso. A gente evoluiu bastante no conhecimento, mas ao mesmo tempo a gente ainda falta muito conhecimento, principalmente da forma de relacionamento, né? Das bactérias entre si, das bactérias com os vírus, ou seja, qual é o papel do vírus dentro da gente, qual é o papel desses fungos dentro da gente e qual é a relação deles, inclusive, com os alimentos. E o desequilíbrio se fala na famosa disbiose, que agora está em moda. Explique para a gente, para vocês, uma pergunta geral. O que vocês, cada um de vocês, entende por disbiose? O meu entendimento de disbiose é um desequilíbrio ali entre as bactérias, e daí podem ter vários tipos desses desequilíbrios, né? Pode ter um tipo, por exemplo, um desequilíbrio em que se a pessoa toma muito antibiótico ou toma antibiótico, acaba aparecendo mais a bactéria Clostridioides acaba prevalecendo e causando sintomas de diarreia, ou se a pessoa consome muitos carboidratos fermentáveis, também pode ter mais sintomas de estufamento e distensão abdominal. Então, eu acho que cabe muito aqui o que a Maria Fernanda colocou pra gente, é o que você está alimentando ali vai prevalecer. E queria só acrescentar que, na verdade, a alimentação, claro, é o ponto principal, mas que tem outros fatores que também influenciam na nossa microbiota e que podem gerar uma disbiose, né? Por exemplo, cirurgias gastrointestinais, né? Cirurgia bariátrica, colectomias podem influenciar. Além da questão cirúrgica, doenças autoimunes, né? Doença celíaca, tireoidite, reumatismo, são doenças
autoimunes que também podem influenciar na nossa flora intestinal. O uso, claro, né, de medicações, principalmente antibióticos, mas anti-inflamatórios, inibidores de bomba de prótons, né, os da família do omeprazol. Então, importante colocar isso, que também são fatores que influenciam na nossa flora intestinal e que em alguns momentos podem acabar gerando um desequilíbrio, uma desbiose, uma alteração da flora e consequentes sintomas, né? E às vezes não é nem só você comer, você precisa conseguir digerir aquele alimento para também, isso vai também interferir na composição de bactérias. Então, a capacidade de digestão também vai determinar isso, estão complementando, né? Então, assim, isso que tu colocou sobre desbiose é que tipo de desbiose eu tenho? Porque realmente eu posso ter uma diminuição de bactérias protetoras, como a Akkermansia, a Prausnitz, que são importantes para a nossa proteção mesmo, mais imunológica. Eu posso ter um aumento de bactérias patogênicas, como tu trouxe. Eu posso ter pouca diversidade. Então, entender pelo padrão da alimentação da pessoa, do estilo de vida, dos sintomas, o que a gente vai tentar direcionar na alimentação para melhorar. Hoje a gente tem exames de sequenciamento ali para entender a microbiota intestinal, ele só não é um exame ainda muito acessível, né? Talvez a gente ainda vai evoluir muito nesse sentido. Perfeito. Eu consigo ter certeza absoluta, baseado em que fatores, em que sintomas que eu consigo pensar que eu estou com uma desbiose? Porque pelo jeito que é falado, parece fácil fazer esse diagnóstico. A minha interpretação, que não é bem assim do jeito que as pessoas falam. O sintoma principal, o mais prevalente, o que afeta mais as pessoas é o estufamento. Mas veja, quantas doenças que o estufamento não está presente? Na doença celíaca, na intolerância à lactose, até mesmo numa síndrome do intestino irritável. Então, acredito que são coisas que elas andam juntas, ou até mesmo na doença inflamatória intestinal, né? Então, pacientes que têm doença de Crohn, que por algum motivo tiveram que fazer alguma cirurgia ou pela própria inflamação, podem estar sujeitos a ter estufamento. Então, você está certo, Juliano. Eu acho que essa diferenciação, ela não é tão simples, sabe? Eu acho que tem que ser uma avaliação muito aprofundada e realmente acompanhada por um especialista, assim, porque ela não é tão simples quanto as pessoas costumam falar, ou que a gente costuma ouvir. Vem pra gente muito, né, justamente esse cenário, né, de uma queixa, estufamento, aumento de gases. E o que eu costumo conversar com os pacientes é que isso provavelmente tem muitos fatores ao mesmo tempo causando aquele resultado desagradável final. E que talvez uma alteração na microbiota seja uma parcela deles. É isso que nós temos que entender. Mas a questão de alimentação, o modelo alimentar influencia, doenças de base, estado emocional influencia, né? Então, como tudo em medicina, né? É difícil ter um único fator, né? É um conjunto de fatores que isso interfere. E o que é mais interessante, porque é completamente relacionado à alimentação. Mesmo que se a pessoa está com desbiose, mas se ela for intolerante a alguns alimentos, eu vou ter que ter uma orientação alimentar personalizada, né? Não existe, de uma forma ideal, imprima aí uma dieta para mim, doutor. Não Concorda comigo, Maria? Não existe assim. E voltando um pouquinho ali, quando eu falei que existe esses exames que a gente consegue avaliar o tipo de desbiose, eu já tenho experiência com alguns casos, assim, e é muito curioso, porque realmente, assim, a gente vê às vezes um aumento, por exemplo, de proteobactérias. Aí você vai lá e faz uma estratégia para aquilo, diminuindo proteína animal, ajustando a alimentação da pessoa, e é muito louco a melhora. A gente consegue ser muito assertivo com esse exame. De verdade, assim, ele me surpreende muito. E às vezes é legal, porque, claro, como ele não é muito acessível, é um exame que eu deixo mais, tipo, já não sei mais o que fazer com esse paciente. Então a gente vai lá, solicita, e às vezes ele vem e me surpreende. Então, assim, eu tenho um padrão de sintoma, mas ele pode ser para qualquer coisa, né? Esse padrão de sintoma, ele não vai ser específico de uma desbiose X ou Y. Então, muitas vezes a gente precisa ir a fundo para interpretar. Isso.
E às vezes esse resultado mostra uma desbiose, você faz o tratamento correto e às vezes também não melhora assim, porque Tem outra coisa. Com certeza. Outra Então, o que a gente vê é isso. E o SIBO? SIBO é o supercrescimento das bacteriano, principalmente no intestino delgado, tá? Então, no intestino delgado a gente tem muito menos bactérias do que no intestino grosso, tá? A maioria das nossas bactérias intestinais fica no intestino grosso. Quando a gente tem um aumento muito grande dessa população no intestino delgado, então a gente pode ter o SIBO, né? Que pode dar sintomas, novamente aí, estufamento, diarreia, desconforto. Então, tem se falado muito e basicamente é esse desequilíbrio aí, esse crescimento desenfreado das bactérias do intestino delgado. Vale lembrar no SIBO que, na verdade, não são bactérias diferentes, são as bactérias que moram no intestino grosso, que elas, na verdade, elas se deslocam, dependendo dos fatores, para o intestino delgado. Eu vi uma explicação muito interessante, né, sobre como que acontece o SIBO. Então, a gente tem 3 portas no nosso corpo, 3 contenções para que não ocorra SIBO. A primeira delas é o ácido do estômago, então a acidez gástrica, ela já mata algumas bactérias ali, não deixa progredir, vamos colocar assim. Tem a questão da válvula iliocecal, que é uma válvula que fica no final ali do nosso intestino delgado e entre o intestino grosso. Então, se o paciente faz alguma cirurgia, um paciente com doença inflamatória intestinal que tem aquela área ali prejudicada, também vai estar mais propenso a ter supercrescimento bacteriano, a SIBO. E também a nossa motilidade intestinal. Então, quando você toma algum medicamento ou tem alguma questão, por exemplo, diabetes, que diminui ali a nossa motilidade intestinal, também vai estar aumentando em muito a chance de você ter esse supercrescimento bacteriano. E aí eu vou pegar um ponto agora. Quais são os medicamentos que podem alterar a motilidade intestinal? Tem um que hoje está em super em moda, uma família que está super em moda. Eu vou falar primeiro, mas assim, por exemplo, medicamentos para dor, opioides, eles podem diminuir, tá? O medicamento que está muito em alta agora, então, são os agonistas de GLP-1, né? Então, tirzepatida, a semaglutida, são medicamentos que um dos princípios ali, entre outras modulações hormonais ali, ele diminui então essa motilidade gástrica e intestinal, né? E cria esse efeito de saciedade. E pode sim aumentar a chance de você ter um supercrescimento bacteriano, porque você está tirando uma barreira ali, uma das contenções ali para que isso não ocorra, né? Ou seja, nome comercial, Mounjaro, nome comercial, Ozempic e seus análogos, eles podem, dentro de vários efeitos adversos que a gente sabe, eles podem ter uma maior chance de desenvolver SIBO. Isso a gente já sabe, né? E é importante isso falar para o paciente quando eles vão receber esses medicamentos, que são medicamentos, quando muito bem indicados, excelentes medicamentos, a gente sabe disso aí. E só para colocar, tá aí a importância dos pacientes que fazem esse tipo de tratamento, não só usar o medicamento, mas ter toda uma equipe acompanhando, sim, porque todo o acompanhamento nutricional, acompanhamento de atividade física, todo esse bloco de coisas acaba evitando um pouquinho também, né? Essas complicações que a medicação pode também trazer, né? Perfeito. Muito bem. Então a gente tem uma suspeita de desbiose, de SIBO, a gente conseguiu fazer o diagnóstico de uma maneira mais certeira possível. Como é que eu trato essa situação? Como é que eu lido com um paciente que eu considero que está tendo um desequilíbrio na microbiota dele? Então, uma maneira, eu vou voltar um pouquinho, mas uma maneira mais direta da gente conseguir dizer se o paciente tem ou não tem supercrescimento bacteriano é fazer o teste respiratório. É como se fosse um bafômetro, né? E aí você assopra, você vai assoprar uma vez, aí você vai ingerir um líquido ali, que pode ser a lactulose ou a glicose, e aquela informação o médico vai interpretar, ele vai formar algumas curvas e o médico vai interpretar, e assim a gente consegue de uma maneira mais direta dizer se o paciente tem supercrescimento bacteriano ou não. O paciente
vamos dizer que deu positivo o resultado dele, o tratamento seria com antibióticos. Só que aí está uma questão. Não adianta você tratar com antibiótico sem resolver as outras questões. Por exemplo, um paciente que está usando Mounjaro ou Ozempic, ele vem para você está usando o medicamento, você dá antibiótico para ele, mas ele continua tomando o medicamento, né? Então, isso acaba não fazendo muito sentido, né? E outra coisa que eu também sempre tendo a colocar para os pacientes é que a importância da mudança do estilo de vida, fazer atividade física, consultar na nutricionista, e também a gente tem uma questão de estresse muito grande também, que também tem uma participação, então também essa questão da qualidade de vida de estresse, tentar diminuir o estresse ali, porque tudo isso, não adianta eu vou dar antibiótico e a recorrência, a taxa de recidiva, de acontecer de novo da pessoa ter, vai ser muito grande, vai continuar igual. Então a gente precisa tratar globalmente, não só dar remédio para a bactéria. Além do estresse, complementar ali qualidade de sono, Também. né? O sono é importantíssimo para a melhora da flora intestinal, né? Também. Então, acho que isso é importante. E colocando só mais um exemplo, né? A Fê falou das medicações, mas falar, por exemplo, paciente com constipação crônica. Total. Como a gente pega, né, a presença de desbiose ou SIBO nesses pacientes? A gente trata, vai melhorar, mas às vezes essa melhora é transitória se a gente não resolve a questão de base, que é a constipação, né? Então é importante a gente manejar essas outras questões para que essa SIBO posteriormente não volte, né? Eu gosto de dizer, SIBO não é uma doença crônica que o paciente vai ter, né? A gente vai tratar, vai melhorar, mas se a gente não entende, não resolve a questão de base, a SIBO depois de um tempo vai voltar, os sintomas vão retornar, né? É que ela é uma consequência, na verdade. Isso, ela perfeito. Nunca começa do nada, ela vem de alguma coisa, às vezes um pós-infecção, alguma coisa. Então, Excelente. Perfeito. Uhum. Do ponto de vista nutricional, quais são as grandes orientações que a gente dá para um paciente, seja com SIBO, seja com disbiose geral? O que você sugere? Vou falar primeiramente aqui da SIBO, porque, na verdade, na desbiose você precisa entender o padrão da alimentação perfeito. e o que precisa mudar. Então, não consigo te dar uma resposta aqui sobre alimentação específica para desbiose. Mas, falando da SIBO especificamente, hoje a gente tem a recomendação de uma dieta low FODMAP, é uma estratégia, na verdade. Então, é muito importante entender que, por melhor que o paciente possa ficar, e eu entendo que as pessoas não querem sair de uma dieta low FODMAP, ela tem que ter data de início, meio e fim. Porque uma dieta low FODMAP a longo prazo compromete com a microbiota e aí a gente desenvolve outro tipo de desbiose, né? Então, você fica com uma microbiota pobre, digamos assim. Mas da mesma forma que um antibiótico sozinho não trata, uma dieta low FODMAP sozinha não trata. A gente precisa sempre focar o tratamento na causa dessa SIBO. Então, o foco vai ser olhar se é motilidade, então a gente vai pensar em algo mais procinético, seja medicamento, né, que já é parte de vocês, ou mesmo melhorar essa motilidade a partir da qualidade da alimentação, do estilo de vida, da rotina, que entra principalmente nessa questão da constipação. Então, a gente faz uma estratégia para SIBO, né, uma estratégia low FODMAP, e começa a reintroduzir os alimentos de novo. E aí a gente vê que, se o paciente não está tolerando os alimentos quando a gente reintroduz, é porque ainda existe um probleminha ali que a gente precisa avaliar. Maria, explica pra gente o que é a dieta low FODMAP. A dieta low FODMAP é, na verdade, uma dieta baixa em carboidratos com maior capacidade de fermentar. Então, a gente vai ter aqui principais alimentos: feijão, alho, cebola, maçã, batata doce. Então, a gente vê que são alimentos, na verdade, muito saudáveis. Além do trigo e lactose, né? Não vou entrar nesse mérito, mas focando nessa questão de que são alimentos muito saudáveis. E as pessoas hoje acabam tendo medo de comer esses alimentos. Só que, na verdade, eles contribuem muito. Essa fermentação na nossa microbiota, ela é importante. Só que, nesses pacientes que estão sensíveis, eles vão sentir mais quando esse alimento fermenta. Então, por isso que a gente precisa reintroduzir. Então, é uma dieta, a low FODMAP, ela é baixa em carboidratos com maior capacidade de fermentar. Perfeito. Então, o resumo de tudo que a gente falou aqui, nós somos colonizados por diferentes micro-organismos. Os estudos atuais são mais em cima de bactérias.
O grande número de bactérias é mais no intestino grosso, um pouquinho menos no intestino fino e muito menos no estômago por causa da acidez. Quando existe um desequilíbrio dessa microbiota, que pode ser ou entre a própria população, os diferentes tipos de bactérias, talvez entre elas e os vírus, que a gente não sabe ainda muito bem, elas e os fungos, que a gente não sabe muito bem. Outra forma de desequilíbrio, que pode ser o número dessas bactérias, que podem estar aumentadas ou diminuídas, ou a localização dessas bactérias, essas alterações que a gente dá um nome de disbiose, que na verdade é um nome genérico, e a nossa função como profissionais é tentar identificar qual é o tipo de alteração que tem e relacionar os sintomas que os pacientes têm em relação a isso. O tratamento vai ser mais direcionado para esse tipo, mas a base sempre volta àquilo que é o tradicional. Qualidade de vida, sono, alimentação diversificada, não restrições em excesso, atividade física, que isso ajuda a equilibrar. Concordo? Perfeito. Alguém quer falar mais um resumo final? Eu só queria colocar aqui a questão, acho que ficou faltando um pouco a questão dos probióticos, né? Então, os probióticos, os estudos que a gente tem sobre eles são mais voltados a, vou dar um exemplo aqui, Saccharomyces boulardii, que é um lactobacilo voltado mais para a questão da diarreia. Então, eles têm o seu uso, sim, com bons resultados, mas eles têm a sua especificidade, assim, que os estudos mostram que tal probiótico é melhor para tal condição ou situação. Então, também é necessário um acompanhamento com um especialista por causa disso, porque às vezes você vai estar tomando um probiótico achando que aquilo vai curar, e a gente nem está, na verdade, procurando a cura. O que a gente procura ali, ou que mostra nos estudos, é a questão de diminuir a quantidade a duração da doença, né, no caso de diarreia, por exemplo, enfim. Então, eu acho que o uso do probiótico também tem que ser usado com critérios e com orientações. Eu queria complementar. Sim? É muito comum receber paciente que já está usando probiótico porque acho que vai solucionar a vida, né? O que eu costumo dizer é que a gente primeiro precisa limpar a casa para depois receber visita. Então, se ali tá uma bagunça e eu coloco mais 20 bilhões de bactérias lá dentro, a bagunça não vai ser resolvida com mais bagunça. Então, num geral, assim, claro, não tem situações e situações, mas num geral, o probiótico ele vai entrar como final de tratamento, a cereja do bolo. Assim, a gente foca no primeiro momento em prebiótico, né? Então, o que eu vou colocar para alimentar as bactérias que eu quero que sobreviva ali? Se eu boto o probiótico e eu não tenho um ambiente para receber, nada vai acontecer. Perfeito. Excelente. Eu acho que é isso. Falamos bastante coisa e o ponto principal eu acho que é acompanhamento multidisciplinar. O gastro sozinho não vai resolver. O paciente, se não fizer a parte dele, também não vai melhorar. Precisamos da nutricionista junto, precisamos dos hábitos de vida, né, saudáveis para atingir uma saúde, atingir uma qualidade de vida. Acho que é isso. Eu tenho uma frase final. Deve. Trate a causa. Perfeito. E a causa depende muito do paciente. A causa da pessoa, né? A sua causa. Isso aí. Perfeito. Gente, muito obrigado. Acho que foi um papo muito bom. É um assunto bastante palpitante, mas eu acredito que a gente abordou de uma maneira muito legal. Abraço a todos e continue nos acompanhando.